Dirigir não é apenas conduzir um veículo, mas assumir responsabilidade sobre vidas compartilhadas em mesmas vias. Além disso, o trânsito não deve ser visto como um ambiente de disputas, mas de convivência. A Carteira Nacional de Habilitação não é apenas um documento, mas uma autorização para compartilhar espaços e decisões com outras pessoas, enquanto elas viabilizam sob rodas a corrida das próprias rotinas. Recentemente, mudanças importantes foram implementadas no processo para obtenção da CNH no Brasil. Mudanças que impactam desde a formação nas autoescolas até a aplicação dos exames práticos. Mas o que essas alterações representam de fato para o cenário viário? Estamos formando condutores mais preparados? Hoje, o nosso Começo de Conversa abre espaço para esclarecer e informar sobre as mudanças para obtenção da tão almejada CNH. Recebemos dois profissionais que vivem essa realidade todos os dias. Um deles é filho de Maria das Graças dos Santos e de Gerci Ventura dos Santos. Caratinguense, cresceu entre a zona rural e o distrito de Dom Lara. Transformou a paixão por veículos em profissão e hoje ensina futuros condutores. Ele é pai, leitor, apreciador de filmes e viajante. E o nosso segundo convidado é filho de Hélio e Olinda, pai do Luiz Felipe e do João Lucas. Dentre seus hobbies, destacam-se o estudo da Bíblia, leituras, esportes, cozinhar e atividades de campo. Ele é policial civil e acompanha diariamente os candidatos à obtenção da CNH, vivenciando de perto os desafios da avaliação prática. Continue conosco, no próximo bloco você vai conhecer melhor os nossos convidados. O Começo de Conversa já está no ar. Olá, estamos começando mais um Começo de Conversa, um programa que você acompanha pela UNEC TV, mantida pela Fundação Educacional de Caratinga, pela TV Sistec, pelo Super Canal TV e, claro, pelas mídias digitais. Quando falamos em trânsito, falamos de regras, sinalizações, leis e, claro, veículos. Mas, antes de tudo, falamos de pessoas. Pessoas que ensinam, que avaliam, que orientam e que assumem a responsabilidade de formar condutores capazes de compartilhar as vias com segurança, equilíbrio e consciência coletiva. O processo de obtenção da Carteira Nacional de Habilitação envolve etapas técnicas, critérios legais e avaliações que exigem preparo e responsabilidade. No entanto, por trás de cada aula ministrada e de cada exame aplicado, existem profissionais que carregam histórias, experiências e percepções construídas ao longo da prática diária. Por isso, antes de abordarmos as mudanças recentes na legislação e seus impactos, queremos conhecer melhor quem vive essa realidade de perto. Hoje reunimos dois olhares fundamentais desse processo, o da formação e o da avaliação prática, porque compreender o trânsito é compreender quem trabalha para torná-lo mais seguro. Porque dirigir não é um ato isolado, mas uma decisão compartilhada que exige maturidade, domínio técnico e compromisso ético com cada pedestre, ciclista e motorista que cruza o nosso caminho diariamente. Seja muito bem-vindo, Elias Rodrigues dos Santos. Seja muito bem-vindo e recebemos com grande satisfação Clemilson Klebe Calais Costa. Prazer receber vocês dois aqui. É um prazer grande meu, doutor. Bacana. Começar com Elias. Elias é da zona rural. Isso. Lá perto de Dom Lara. Dom Lara, isso. Nascido e criado em Dom Lara. De lá até chegar a instrutor de trânsito, como é que foi essa trajetória? Conta para nós aí. Na infância, né? Eu tive a infância na zona rural e vim para Caratinga para continuar os estudos meados de 98 para o ano 2000. Então, assim, comecei a trabalhar muito cedo. Logo, as atividades que tinham a Carteira Nacional de Habilitação era um instrumento fundamental para a gente pudesse conseguir um trabalho, né? Então, me habilitei aí completei os 18 anos, já tirei a primeira habilitação e já comecei a correr atrás de um trabalho melhor. Você, quando tirou a carteira, você já pegou o ano que foi implantada a obrigatoriedade da autoescola, que foi em 98. A partir de 98 passou a ser obrigatório, né? Porque quando eu tirei carteira não tinha autoescola. Isso, é isso 98 mesmo. Entrou a obrigatoriedade. Isso, o Código de Trânsito de 1997, a partir de 98 as resoluções começaram a entrar em vigor para que se cumprisse o que determinava as regras. Bacana. Clemilson, vamos lá. Policial civil, como é que chegou essa trajetória? Por que escolheu ser policial civil e outra coisa? E ir para o trânsito? Conta para nós. O policial civil, na realidade, foi influência
de pessoas próximas a mim, né? Familiar algum? Não, policial, familiar, não, amigos mesmo. Eu trabalhava, minha trajetória profissional começou cedo, né? Aos 14 anos eu fui aprovado num processo seletivo para uma agência bancária. Trabalhei bacana, dos 14 aos 18 na agência bancária e saí da agência bancária e fui para uma outra empresa aqui da nossa região, inclusive uma grande empresa da nossa região. E acabou que por influência de um amigo e 2 policiais civis, que um era pai desse amigo e um outro era tio, né? Posso falar aqui, que é muito conhecido pelos mais velhos, que é o delegado Juversino, e o irmão dele, o Jovinho, né? Isso mesmo. Então, esse meu amigo me chamou, vamos fazer um concurso para policial e tal, aquele negócio todo. E aí eu acabei aceitando e fazendo. E na época eu acabei ficando em primeiro lugar no estado e aquilo ali parece que me deu um incentivo de sair mesmo da empresa onde eu estava e ingressar na Polícia Civil. E eu agora em abril completo 29 anos de instituição. Bacana. Não me arrependo porque não conhecia, entrei para a instituição sem conhecer, aprendi a gostar com o tempo, hoje eu posso falar que eu amo o meu trabalho, e foi lá no meu trabalho que eu conheci o amor da minha vida, a mãe dos meus 2 filhos, minha esposa, né? Bacana. Magisley, um beijo para você, te amo, né? Isso. Aproveitando a oportunidade. Né? Então, a Polícia Civil, ela tem um grande alicerce da minha vida, tanto financeiramente quanto profissionalmente e também familiarmente, né? Uma vez que foi numa atividade policial, ela é policial também, e foi numa atividade policial que eu acabei conhecendo e a gente, a partir desse primeiro encontro, chegou e hoje já estamos há 23 anos casados. Bacana, né, rapaz? Falando de trabalho, querendo saber, e aí vocês descobrem a história de amor bonita, é bacana isso, mas daí a pouco faz concurso, passa com essa mulher que é policial também, bacana demais. Tem filhos? 2 filhos. 2 filhos? O João, o Lucas e o Luiz Felipe. Mas estão pequenininhos ainda? Não, todos 2, um com 22 e um com 19. Alguém falando, querendo ir para a área da Polícia Civil? O mais velho, da segurança? não, ele tem outro interesse, né? Mas o mais novo, ele desperta interesse pela área de segurança. Inclusive, já está até embrenhando, vamos dizer assim, nessa seara aí. E o Elias? Sim, eu sou casado também. Tem filhos? Tenho 2 filhos pequenos. Maravilhosos. Um tem 3 anos, vai fazer 4 agora, e o outro 14, que já me ajuda na atividade da autoescola. Quer saber se o 14 anos vai aprender a dirigir? Vai aprender sim, vai aprender com o pai, né? A gente estava falando aqui sobre essas mudanças no CNH, né? Isso. E tem muita dúvida sobre isso. E eu queria começar com essa questão da obrigatoriedade da autoescola, que entrou em 98. Eu, por exemplo, aprendi a dirigir com meu pai também. Então, pegava uma estrada de chão, quando fazia 18 anos, era só ir lá tirar a carteira, porque aprendi a dirigir mesmo, né? E naquela época nem era errado, porque não tinha outro jeito, não tinha autoescola, você tinha que tomar cuidado só de não fazer isso na rua para não machucar ninguém. Em 98 vem a obrigatoriedade, agora em 2025 cai a obrigatoriedade, né? Sua avaliação primeiro, Clemilson, do ponto de vista de avaliar as pessoas. O que já deu para perceber? Doutor Eugênio. Conta para nós. Na realidade, se nós formos assim, explanar direitinho sobre esse assunto, nós teríamos que ter assim, um tempo bem maior. Mas, a grosso modo, aproveitando a sua fala, né, quando o senhor iniciou lá atrás, era permitido um pai, um tio, uma pessoa que tivesse um veículo ensinar quem ainda não sabia dirigir, né, o jovem lá. E a partir dos 18 anos ele poderia fazer isso e ele prestar o exame. Então, era algo legal. Só que nessa época, né, há 15, 20 anos atrás, a quantidade de veículos que existiam na via, a quantidade de pedestres que transitavam, as vias, elas comportavam o trânsito, né? Então era uma outra situação. A situação atual do trânsito é algo complicado. Vamos trazer para o contexto da nossa cidade, né? Todas as pessoas que moram em Caratinga ou que vêm em Caratinga têm algum tipo de reclamação do trânsito de Caratinga. Lembrando que o trânsito ele é composto por um quadrinômio: vias, veículos e os 2 atores mais importantes, que são os pedestres e os condutores, né? Esses 2 últimos atores, infelizmente, são os que mais contribuem negativamente para que o trânsito não circule ou não funcione da forma como deveria funcionar. Então, nós não somos favoráveis à obrigação,
mas nós somos favoráveis à capacitação. Se a capacitação online, ela atingir o objetivo final, que é conscientizar o condutor ali das responsabilidades, e a gente está falando mais de ética e moral do que de efetivamente obediência às leis e punição de infratores, né, que os cursos teóricos, eles visam isso. Inclusive, uma das matérias do curso teórico chama-se direção defensiva, que é para que a pessoa não, às vezes, abra mão da sua preferência, eu vou usar a palavra direito, né? Abra mão do seu direito em prol de uma segurança, de um bem coletivo. E isso, infelizmente, o cidadão não está cumprindo isso da forma correta. Então, nós não somos favoráveis à obrigação. Tem que fazer 50 aulas, 60 aulas. Mas nós somos favoráveis a uma melhor capacitação e melhor preparação das pessoas para o trânsito, que é o que a gente vê hoje que, com essas mudanças, tornou-se o processo de avaliação mais frágil, ou seja, a grosso modo, tornou a aprovação do candidato mais fácil e também diminuiu a capacitação. Por exemplo, o senhor estudava um manual para fazer uma prova de legislação. O senhor tinha que aprender aquilo ali. Hoje, através do aplicativo do governo federal, as mesmas questões que o senhor fica estudando lá são as mesmas que caem na prova. Entendi. Então, ou seja, na realidade não te permite aprender, te permite decorar algo que está lá. Lembrando que nós somos favoráveis à desburocratização, e aí, nesse ponto, as mudanças foram ótimas, desburocratizou muita coisa, tornou o processo mais custo menor financeiro, né? Tornou mais acessível para uma gama de população que não tinha intenção. Porém, essa capacitação, essa formação, ela ficou um pouco deficitária. Entendi. Vamos fazer um rápido intervalo para a gente poder passar para o segundo bloco. Eu queria voltar no segundo bloco ainda com você, para você falar, porque aí, sob o ponto de vista da aula prática, quer dizer, da avaliação prática, porque o aluno continua tendo que ir lá mostrar que sabe dirigir. Isso aí não ficou online, né? O aluno, a parte teórica ele faz online, mas ele tem que ir lá, no que a gente chamava de banco, ou tem que ir lá no Detran, tem que ir lá para falar, eu sei dirigir. Não está exigindo mais agora do avaliador um olhar muito mais aguçado para saber se ele aprendeu a fazer direito mesmo? E aí, da sua parte, na sequência, ouvir sob o ponto de vista da autoescola. O que mudou para vocês? O que a autoescola perdeu ou ganhou ou não? Porque tem uma pessoa que a gente sabe que ganhou, que é o condutor, no sentido de ficar muito mais barato para eles. A gente sabe, porque era realmente muito caro tirar uma carteira. Isso facilitou. Mas eu queria ouvir isso também da autoescola. Quer dizer, como é que ficou a autoescola no meio dessa história? Quer dizer, está se adaptando? Como é que está funcionando? Não saia daí, vamos fazer um rápido intervalo, já nós voltamos, estamos conversando aqui com Elias, com o Clemilson, nosso assunto é a nova CNH. Olá, estamos de volta com o segundo bloco desse começo de conversa, recebendo aqui o instrutor Elias Rodrigues e o policial civil Clemilson Calais. Clemilson, vamos lá. Sob o ponto de vista da responsabilidade do avaliador agora, no que tange a aula prática. Fala para nós. Inicialmente, né, só para informar, eu exerço hoje a função de examinador de trânsito e sou gestor local da banca. Ainda continua esse nome de banca examinadora. Continua ainda com o nome de banca. Eu fiquei pensando, eu falei isso, falei, será que é banca mesmo? Não, ainda é banca, que é uma banca composta por 3 pessoas, que é a pessoa do gestor, que é um examinador também, e mais outros 2 examinadores. Então, é uma comissão formada por 3 pessoas, que é o que está previsto justamente na legislação, né? Inclusive nessa mudança nova agora que previu que antes poderia ser examinado por um examinador ou por 2, agora, obrigatoriamente, ele tem que passar pelo crivo dessa comissão composta por 3, né? E das mudanças que vieram, elas tiraram, aí do ponto de vista para o trânsito, houve muita melhoria. Elas tiraram, por exemplo, o estacionamento em baliza. O estacionamento em baliza era algo assim muito artificial mesmo. Ficava lá 4 cones e a pessoa treinava estacionar o veículo de ré entre aqueles 4 cones ali, e aí o pessoal do centro de formação, né, as autoescolas, marcava. Quando a pessoa tinha que dar 3 voltas para a direita, na hora que olhava a marquinha tal, lá no meio-fio tal, aí virava e voltava. Na hora que a pessoa chegava no trânsito mesmo, ela não conseguia estacionar o seu veículo. Na prática não é assim. Porque ela não tinha os 4 cones, não tinha as marquinhas para ela, né? Muito genérico. Então agora, o exame, o legislador trouxe à baila para nós que o exame tem que ser no cenário real.
Então, o estacionamento do veículo, quando ocorre agora, ele ocorre entre veículos, ou atrás ou na frente, no trânsito real. Anteriormente, por exemplo, teríamos a obrigatoriedade, que era o terror também, né? Muita gente era reprovada, que eram os famosos controles de embreagem, tanto subindo quanto descendo, e o marcha ré. Então, essas manobras, no dia a dia, controle de embreagem, ele é feito só para o veículo arrancar no morro, mas você não para no morro, fica lá fazendo o controle, né? Então, todas essas manobras assim de E os carros vão ficando cada vez mais automáticos? Tanto é que já pode se fazer exame em carro automático. Já pode fazer. Não há necessidade de fazer em carro manual. Inclusive, outra melhoria para a população é a pessoa poder fazer no próprio veículo dele. Então, eu tenho o meu veículo, eu posso fazer o exame nele? Pode. O Detran de Minas já está com esse serviço disponível e autorizado. O cidadão ele acessa o site do Detran, cadastra o seu veículo e pode fazer o exame no seu próprio veículo. Mas retomando a sua pergunta, a avaliação do examinador agora, ela foca na condução do veículo, no desenvolvimento do veículo mais lá. Essa etapa de baliza, por exemplo, antes ela era eliminatória. Se a pessoa não decorasse esses procedimentos, ela poderia dirigir muito, né? Ser muito capacitada, ter uma perícia, mas ela era reprovada ali nesse exame de baliza. Agora não existe mais essa parte de baliza e ele não é reprovado mais se ele não conseguir estacionar. Entendi. Ele é computado, ele não é reprovado eliminatoriamente. Entendi. Por causa daquela única manobra. Os pontos ali, né? A grosso modo, o candidato ele entra aprovado no exame, que a pontuação ela é contada de forma negativa. Entendi. Então, à medida que ele vai errando, essa pontuação começa, -1, -2, -3. Quando ela atinge 11, daí para frente ele é considerado reprovado. Muito Até bom. 10 pontos, ele é considerado aprovado. No modelo anterior, 4 pontos ele já era reprovado. Então agora são com 11. Facilitou. Então melhorou muito para a população isso, e a avaliação do examinador, ela ficou mais técnica e exige mais do examinador, de forma subjetiva, entender que aquele condutor, aquele candidato, ele está apto a receber a sua permissão para conduzir, ou no caso da mudança, a sua carteira como profissional, né? Mediante justamente essa avaliação totalmente prática e totalmente com viés voltado para o desenvolvimento e aplicação do que ele aprendeu na forma do trânsito. Inclusive tem algumas obrigatoriedades, que é passar sobre faixa de pedestre, sobre rotatórias, justamente para quê? Para exigir dele como ele faz quando tiver algum problema. Estou quase passando na faixa de pedestre. Do nada entra uma criança correndo. Então, que é o que acontece no dia a dia. Exatamente. Né? Então, o examinador passou a ter um critério mais técnico de parte dele e um olhar mais clínico. E antes era um olhar muito mecanizado. E o aprendizado também era mecanizado. Entendi. Porque a autoescola sabia que na subida ali era pedido o controle de embreagem. Aí treinava o controle de embreagem ali. Ou seja, treinava a baliza cá, controle de embreagem ali, controle de ré aqui. Então hoje em dia não tem mais isso. Hoje em dia a autoescola ela capacita o aluno para condução, para dirigir. A grosso modo, ela vai formar ele para dirigir no trânsito. Decorar a faixinha, não é para decorar. Posição de mão, é para dirigir. Exatamente. É o dia a dia, bacana. Exatamente. Vamos lá, Elias, olha para nós, sobre o ponto de vista da autoescola agora. Tinha aula, você tinha aluno que era obrigado a fazer aula. Agora ele não é obrigado a fazer mais com a autoescola. Ele pode aprender, inclusive, com a outra pessoa se for um condutor habilitado pelo Detran. Não é isso? Sim. Tem que estar habilitado. Isso. Antes a gente tinha um modelo muito engessado, né? Agora essa nova a resolução 1020, ela trouxe uma liberdade maior. Inclusive, o ponto central dessas mudanças é direcionado para aquela pessoa que já tem habilidade, que já dirige. Inclusive, se a gente, do ponto de vista da autoescola em relação a valores, nós podemos observar que isso vai beneficiar aquele candidato que já dirige. Hoje, se você quiser tirar a carteira de habilitação, você tem duas formas. Você pode ir diretamente pelo aplicativo do governo, né, que é oferecido gratuitamente, ou através da autoescola. Então, qual que é o diferencial? Aquele candidato que tem a facilidade de estudar por conta própria, ele pode se optar pela plataforma do governo. Aquele candidato que tem dificuldade e precisa de uma ajuda de um profissional, ele vai procurar a autoescola, porque a autoescola ainda tem a metodologia de ajudar o candidato a desenvolver com facilidade. As autoescolas continuam. As autoescolas continuam. Apesar que essa nova mudança trouxe alguns prejuízos
em questão de logística, para você manter toda uma estrutura hoje, ficou mais difícil por conta da facilidade que o governo ele criou, de certa forma, uma concorrência para nós que somos credenciados, né? O Detran, o CONTRAN hoje é aquele órgão que regulamenta e o Detran ele executa tudo isso e nós somos prestadores credenciados a esse órgão. Então nós precisamos de uma estrutura para funcionar. E, de certa forma, houve essa... Perdeu o número de alunos? Já percebeu isso? Sim. Porque, na verdade, eu fico pensando, porque na prática, qual que é? Você não pode sair ensinando ninguém a dirigir numa rua. Sim. Não tem outro jeito. A avaliação do pessoal hoje, dos avaliadores, para poder ceder a carteira, é saber se o sujeito sabe dirigir. Isso. Então, o cara tem que aprender mesmo. Tem lugar melhor para ele aprender que na autoescola. Continua, quer dizer... A autoescola hoje, se a gente for falar em questão de trânsito, se a gente abrir um pouquinho mais o leque desse assunto, nós vamos chegar na educação no trânsito. Então, nós vamos encontrar 3 coisas. Nós vamos encontrar a educação, a formação e a fiscalização para que tudo isso se cumpra. A autoescola é somente um pilar disso. A autoescola está onde? Está na formação de condutores e de todo esse processo, como o Clemilson falou aqui, a de ser avaliado o condutor para ver se ele está apto a dirigir. Mas esse projeto, ele veio com um público específico. Ele veio para um público específico que é aquele que já dirige sem ter carteira. Entendi. No entanto, a proposta é atingir esses 20 milhões que não têm a carteira ainda. Né? Ou seja, já sabem dirigir, só não tem a autorização para dirigir legalmente. Na verdade, ele vai atender esse público, mas ele veio para todo mundo. Sim. Ele veio para todo mundo. O que eu quero saber é o seguinte, o seu instrutor, por exemplo, que estava acostumado a ensinar a dirigir para tirar a carteira, porque ensinava a dirigir para tirar a carteira. Então, é com cone, é não sei o que lá, Sim. é a posição do retrovisor, é o jeito de olhar, é aquela confusão danada, porque era para isso. Agora não. Os avaliadores querem saber se você sabe dirigir, meu filho. Sabe dirigir, vai saber dirigir com segurança, respeita trânsito, respeita direitinho. É isso que vocês vão olhar. O seu instrutor também não teve que sofrer um treinamento, uma mudança total na maneira de ver isso. Exatamente. Hoje eu tenho uma visão de duas situações. Como proprietário, né, sofrendo com todas essas mudanças, mas é uma mudança positiva, e como instrutor. Como empresário, eu vejo que a autoescola ela precisa se reinventar. A gente trabalhava com modelo engessado, agora nós temos a liberdade. Essa nova regra trouxe liberdade para a gente poder trabalhar com o aluno, não só naquele meio, como o Clemilson falou, só isso, você vai circular com um aluno só ali, na área de exame, que é o Santa Zita. Hoje, a gente pode trabalhar com esse aluno fora daquela área. Entendi. Por exemplo, eu como instrutor, eu já estou trabalhando com o aluno do centro da cidade, ensinando o aluno a ir no supermercado, por exemplo, fazer um estacionamento no supermercado. Então, hoje, a gente... por quê? A forma de avaliar mudou, então a forma de ensinar, a forma pedagógica tem que ser trabalhada. Não precisa ser só num trajeto ali. Você pode levar o candidato a pegar um pequeno percurso da rodovia. A legislação permite isso, você conduzir com o veículo um trajeto fora do trajeto da área de exame. Então, assim, eu acredito muito nessa mudança que veio para melhorar o ensino. Aquele instrutor que quer trabalhar da forma a desenvolver mesmo o aluno, ele vai ter liberdade. Vamos fazer um rápido intervalo, encerrar o bloco. Antes disso, eu queria mostrar um presente que eu ganhei aqui do Elias. Fazer a propaganda da autoescola dele aqui também, porque merece. Mas que presente bonito, ó. Isso é só para os... Ó, top. Autoescola Nitran. É isso? O Nitran. E com direito a um chaveirinho ainda. Aqui, ó. Bacana. Obrigado, viu, Elias? Bacana demais. Vamos fazer um rápido intervalo. Eu também tenho que aproveitar agora, que é o momento, porque está me assistindo aqui a dona Tinoca. Dona Tinoca mora lá em Brasília, tem mais de 90 anos, me deu essa gravata de presente e falou, quando voltar com as gravações, eu quero que você use essa gravata. Está aqui, dona Tinoca. Um beijo para a senhora. Vamos fazer um rápido intervalo, nós voltamos já já. Olá, estamos de volta com o último bloco do Começo de Conversa. E você que chegou aí agora, pode acompanhar um final de bate-papo sensacional. Nós estamos conversando com o instrutor Elias Rodrigues e o policial civil Clemilson Calais. Vamos lá, Clemilson, conta para nós, porque a gente está conversando no intervalo, você falou um monte de coisa bacana e eu queria trazer aqui para o pessoal. Primeiro, sobre a questão do
quem ganhou e quem se perdeu alguma coisa, quem é que perdeu? Para quem que foi bom de fato essa mudança? Professor, nós temos que bater palmas para os projetos bons, independente de onde eles vêm, né? No Brasil hoje polarizou-se muito essa questão de direita e esquerda, então a gente tem um problema de falar que um projeto da direita é bom se eu sou de esquerda, ou falar que um projeto da esquerda é bom se eu sou de direita, né? E nós temos que mudar isso, e uma das coisas é reconhecer que essa medida provisória, que essas mudanças foram iniciadas através de medida provisória, que ainda está numa comissão mista no Congresso e deverá sofrer algumas alterações. Certo. Ela já está com 221 emendas entre de deputados e senadores que, como eles retornaram do recesso dia 2 agora de fevereiro, ainda vai passar por alguma coisa, mas nada substancial não. É alguma coisinha ou outra na requestão de comando de freio de veículo, mas não vai gerar prejuízo não. Então, a grosso modo, essas alterações, elas são do ponto de vista social. E elas trouxeram um benefício muito grande para a população, do ponto de vista financeiro também, né? E também de facilitação e desburocratização para a pessoa conseguir um documento. E aí, uma das coisas que nós estávamos conversando aqui no momento do intervalo, né? É esse prêmio para o bom condutor. O bom condutor, que no último ano de vencimento da CNH dele não tiver tido nenhuma multa, a carteira dele será automaticamente renovada, o exame médico, ele tinha que inicialmente pagar uma taxa para o Estado, ir lá na clínica médica, fazer o exame, pagar uma outra taxa lá, se ele é condutor profissional, pagar a taxa do exame psicotécnico também, né? Então isso aí, essa carteira dele, se ele no último ano de vencimento não tiver tido nenhuma infração de natureza gravíssima ou grave, ela será automaticamente renovada. Então, ele vai receber como prêmio, por ser um bom condutor, a renovação da sua carteira sem custos nenhum e sem ter que passar pela burocracia de tirar taxa, ir no banco, pagar aplicativo, ir em clínica, né? E com relação aos exames em si, tornou-se o processo um pouco democrático e criou-se a figura do instrutor autônomo, que é um instrutor com a mesma formação do instrutor de autoescola, porém ele não vai estar vinculado a uma autoescola, ele vai atender o público de forma autônoma, né? Aqui em Minas Gerais a gente ainda está no processo de credenciamento, então por enquanto as autoescolas são as únicas empresas a certificar bem as 2 aulas mínimas que o candidato precisa fazer, né? E lembrando que essa questão do duplo comando de freio nos veículos, que é algo que as autoescolas hoje têm, é algo que vai passar por alguma modificação que a gente ainda não sabe, porque tem que passar pela votação do Congresso, né? Então, a gente não tem essa informação, porque depende da votação. Mas, para a população, foi muito bom. As autoescolas, infelizmente, elas perderam, né, vou usar essa palavra, monopólio, né, em razão do instrutor autônomo e também da diminuição da obrigatoriedade das aulas. Mas aí, Elias, aproveitando o gancho na fala do Clemilson aqui, não era hora, então, de fazer usar uma estratégia e adaptar o tamanho da estrutura, de reduzir um pouco o valor em função disso, para justamente as pessoas continuarem preferindo a autoescola, porque daqui a pouquinho vão autorizar instrutor também, independente pelo Detran. Sim. Aí sim a autoescola vai ter mais problema, né? Sim. Porque não é caro mesmo, quer dizer, dependendo da autoescola, entre 3 e 5 mil reais que a pessoa gastava até o final para tirar uma carteira, é isso mesmo? Ô, doutor Eugênio, é bom a gente ter em mente o seguinte, a autoescola, ela trabalha hoje num modelo que foi proposto pelo Detran, né? Então, todas as regras que a autoescola hoje tem que passar para um candidato é exigido da autoescola através do contrato, através de portarias e regras, né? Como era exigido às 20 horas aulas, 45 horas aulas de legislação, hoje isso não existe mais. O que a autoescola hoje ela precisa rever são questões de melhorar a qualidade do ensino, tentando reduzir criar estratégias para que a gente consiga preparar o aluno com a mesma quantidade de aula, né? Entendi. Uma quantidade menor. Porque também tem os caras tomava pau, tinha que fazer mais tantas aulas. Isso. E quem trabalha com a formação, eu, por exemplo, como instrutor, eu tenho 17 anos de instrutor, a gente sabe que tem candidatos que têm níveis de facilidade de aprender diferente. Então, hoje, como eu mencionei anteriormente,
esse projeto, ele tem um endereço certo, né, um público-alvo, que é aquela pessoa que já dirige. É um projeto bom, muito importante, ele vai beneficiar muitos candidatos. Porém, esse projeto ele não passou por uma comissão especial, ou seja, aquele grupo que existe lá no CONTRAN, aquelas pessoas especialistas para estudar essas regras, não tiveram tempo de preparar. Então, é um projeto bom, só que não foi colocado da forma correta. Ou seja, então, as autoescolas, elas tiveram que se reinventar de uma forma muito rápida para oferecer para o candidato a melhor forma de prepará-lo para o trânsito. Então, houve um prejuízo na formação. Mas o Clemilson também falou que ainda vamos receber emendas, né? Então o pessoal está analisando certamente isso. Eu queria aproveitar também sobre o ponto de vista da avaliação, porque eu também vi no projeto, não sei se já está valendo ou não, que necessariamente o avaliador não precisa ser mais policial civil. Ele, desde que esteja inscrito lá no Detran. Está valendo isso? O que acontece? Isso poderia ser um professor, poderia ser um próprio instrutor, não sei. O quadro de examinadores, a norma é federal, né? A Senatran, ela elabora as normas e cabem aos DETRANs, que são os departamentos estaduais, cumprirem. E a Senatran dá essa liberdade para os estados. Em Minas Gerais, até 3 anos atrás, era exclusivo de policial civil, até porque o DETRAN de Minas ele estava vinculado à Polícia Civil também, né? Então nós não poderíamos desempenhar uma função com um funcionário de fora. Com essa mudança, hoje o DETRAN ele é uma autarquia com estrutura autônoma, administrativa e financeira. Não é mais um órgão vinculado à Polícia Civil ou à CEPLAG, como inicialmente foi feito. E aí, pela legislação mineira, os professores interessados, eles podem fazer um curso de examinador dentro das vagas vacantes, né? Nós falamos professor mesmo? Isso, é o professor da rede pública estadual, ele mesmo. Ele mesmo. O legislador mineiro, o que ele quer trazer? A experiência do professor, que é um ensinador, né, um formador, para fazer essa avaliação também, para enriquecer essa avaliação. Entendi. Porque a pessoa que forma, ela tem uma qualidade, né, ela sabe avaliar de uma forma qualitativa, né, e não apenas... Porque os critérios eram muito teóricos, né? Vira para cá, vira para lá, igual a gente começou nós conversamos no segundo bloco, né? Então, hoje em Minas, nós temos policiais civis e temos já professores. A última chamada do DETRAN ofereceu 400 vagas, mas só preencheram 240. Então, e essas vagas foram para a região metropolitana de Belo Horizonte. E lembrando que em Minas Gerais, examinador não é um cargo, só não presta um concurso, um processo de é apenas uma função extra que você executa além do seu horário de trabalho. Entendi. Então, você recebe por isso como gratificação. Então, hoje em Minas, policiais civis e professores da rede pública estadual podem ser examinadores de trânsito. Bacana. Acho legal ter essa deferência em relação ao professor. O Estado de Minas precisa melhorar o salário dos professores para ver se todo professor consegue comprar um carro bem bacana, né? E aí, no resto do Brasil... Os que tem, alguém sabe que o professor, para conseguir isso, meu filho, ele tem que trabalhar muito, é muita aula, ele trabalha de manhã, tarde, noite, ou profissão importante, né? É a do professor. E instrutor também. Pouco valorizada. Não, instrutor, professor é um professor, examinador, todo mundo. E nós trabalhamos com 3 gargalos no Estado, né? Que é saúde, segurança e educação. Né? Não que os outros não tenham importância, mas esses 3, né? Mas esses 3 são o gargalo onde mais há a necessidade de um maior número de servidores e demandas também do Estado. Isso. Ô, gente, infelizmente nosso tempo está acabando. Foi muito bom ter vocês aqui. Você tem 1 minuto para suas considerações. Podemos conversar com o Clemilson. Essa câmera aqui é sua. Deixa um recado aí para os telespectadores da UNEC TV, TV Sistec, Supercanal, internautas. É com você. Doutor Eugênio, eu quero só agradecer o senhor pelo convite, né? E também externar aqui meu agradecimento ao nosso delegado regional, doutor Luiz Eduardo Moura Gomes, né? Que também já teve a honra de sentar aqui do seu lado, né? E compartilhar desse momento ímpar aqui e transmitir para toda a população caratinguense que se tiver alguma dúvida, alguma necessidade com relação a exames, alguma orientação,
podem nos procurar na delegacia de forma pessoal, podem também, no atendimento, nós temos um atendimento via WhatsApp na delegacia também, e a gente está pronto aqui para poder informar a população da forma mais qualificada e mais célere possível. Tá? Deixar o meu abraço a todos os órgãos de imprensa, ao pessoal que fica por trás das câmeras, né? Porque quem assiste acha que o senhor está aqui, mas tem uma equipe grande, uma equipe por trás, né, do senhor aqui, ajudando para que o programa tenha essa qualidade que tem. E parabéns pela qualidade do programa e por abrir essa oportunidade para que a população receba e tenha conhecimento do que está acontecendo Brasil afora e mundo afora. Obrigado, meu irmão. Elias, com você. Isso. Muito obrigado, doutor Eugênio, pela participação. É um prazer enorme estar com você mais uma vez. Lembrando que o senhor foi nosso professor na formação da Escola de Trânsito em 2014. Isso. Então, quando eu recebi o convite, fiquei muito feliz em vir aqui, ter mais uma vez a presença do doutor Eugênio. E queria aí agradecer a todos vocês pela oportunidade e dizer que o processo de habilitação ele mudou sim. Nós, da Autoescola, estamos aqui firmes e preparados para ajudar vocês no que precisa. A Autoescola Unitran, ela está agora com parcerias, né, com instrutores autônomos. Assim que o credenciamento for liberado, breve, nós teremos essa parceria para cumprir o que foi proposto pelas essas mudanças, né, que é conseguir baixar o processo da habilitação. Você que não quer procurar uma autoescola, você pode procurar informações com a gente que a gente vai direcionar você até um instrutor autônomo. E eu queria agradecer pela presença de vocês, a presença do Clemilson, que é um parceiro nosso. A gente tem muita dificuldade com a logística da autoescola e o Clemilson tem sempre nos ajudado aí. Então eu queria agradecer, queria mandar um beijo para minha esposa Sulamita, dizer que eu a amo, para minha mãe que está lá em casa também, que vai me assistir, meu filho Hugo, meu filho Arthur, dizer que eu amo muito eles e queria dizer que somos uma família perfeita, assim como Deus criou a gente. E muito obrigado e eu queria agradecer a todos vocês. Eu que agradeço, uma entrevista enriquecedora com certeza. Elias, meu ex-aluno, muito obrigado. Meu irmão Clemilson, muito obrigado. A você que nos acompanha, muito obrigado pela atenção, pela audiência e até o próximo encontro, se Deus quiser.